Se você não tiver uma estrutura para trazer clientes, você vai continuar dependendo de indicação, sorte e tentativa. Nesse vídeo, eu quero te mostrar como montar uma máquina de clientes para a sua advocacia. Na prática, isso significa atrair pessoas mais qualificadas, organizar o atendimento, parar de perder a oportunidade no WhatsApp e entender quais ações realmente estão virando um contrato. Porque talvez hoje você até poste conteúdo, talvez você até já tenha tentado anunciar, talvez chegue gente te chamando no WhatsApp. Mas se você não sabe o que está trazendo clientes de verdade, se perde contato no WhatsApp ou atende todo mundo do mesmo jeito, o problema não é só marketing. O problema é que não existe uma estrutura por trás disso. E sem estrutura você gasta muita energia, mas continua sem saber se o próximo mês vai ser bom ou ruim. E eu vou te mostrar o que precisa estar funcionando dentro do seu escritório para você construir uma máquina de clientes, sem depender só de indicação, sem perder cliente por falta de resposta e sem jogar dinheiro fora em marketing que não vira contrato. Antes de me aprofundar na estrutura, eu quero pontuar alguns erros que vejo muitos advogados ainda cometendo hoje em dia. E o primeiro erro é não saber os próprios números. Muitos escritórios até conseguem clientes, às vezes fazem um mês bom, fecham alguns contratos, mas não sabem exatamente de onde aquilo veio. Não sabem que canal de aquisição trouxe o cliente. Não sabem qual conteúdo gerou conversão. Não sabem qual campanha trouxe o melhor honorários do mês. Não sabem quantas pessoas chamaram, quantas foram atendidas, quantas marcaram uma reunião e quantas realmente fecharam no seu escritório. E isso é ruim mesmo quando o seu resultado é positivo. Porque se você teve um mês bom, mas não sabe o que gerou aquele resultado, você não consegue repetir. Você fica dependendo de, por sorte, isso acontecer de novo. Outro erro muito comum é o advogado não querer se posicionar e quer falar com todo mundo. Atende todo tipo de caso, aparece como opção para qualquer problema. Só que quando você tenta falar com todo mundo, a sua comunicação fica totalmente genérica. É muito melhor você ser reconhecido como muito bom em uma área específica, entender profundamente um tipo de cliente, tese, saber quais dores ele sente, qual dúvidas ele tem, qual medos aparecem antes de contratar e usar isso para melhorar a sua comunicação e cada vez mais aumentar a sua conversão. Quanto mais específico você é, mais fácil fica atrair a pessoa certa. E o terceiro erro é criar conteúdo como se estivesse falando com outros advogados. Muito juridiquês, muita explicação técnica, muita preocupação em parecer inteligente. Só que na grande maioria das vezes, quem está te assistindo não quer uma aula de direito. Essas pessoas querem entender se você consegue resolver o problema que ela está vivendo. E agora? Então, mais importante do que mostrar diploma, usar termo difícil ou fazer um conteúdo muito técnico é conseguir falar a língua do seu cliente. Mostrar que você entende a situação dele, que você sabe o que está em jogo e que você tem capacidade para conduzir aquele problema do jeito certo. Esses erros parecem simples, mas eles travam muita coisa, porque sem números você não sabe o que repetir. Sem um posicionamento claro, você não atrai ninguém. E sem uma comunicação adapta ao seu público, você pode até parecer competente, mas não gera conexão com quem realmente irá pagar pela solução que você oferece. Então, o primeiro pilar da nossa máquina de clientes é atrair o cliente certo. E aqui tem um ponto importante: você não precisa e não deve inventar tudo do zero. Na verdade, um erro bem comum também é você criar uma estratégia totalmente nova baseada só no que ele acha que vai funcionar. Só que quando você pensa na sua advocacia como empresa, você precisa investir energia no que já foi testado, no que já deu sinal de funcionar, do que outras pessoas do seu mercado já validaram por você. Por exemplo, se você é advogado previdenciário e atua com uma tese específica, procure anúncios de outros advogados que também trabalham com a mesma tese. Você pode usar a biblioteca de anúncio do Facebook para ver o que os outros escritórios estão anunciando, quais promessas eles estão usando, como estão chamando a atenção e quais tipos de criativo parece estar rodando há mais tempo. E não é para copiar, é para entender como o mercado funciona e como você pode modelar isso para você. Porque se um anúncio está rodando há semanas ou meses, existe uma boa chance de que aquilo esteja trazendo algum tipo de resultado. E isso te dá pistas. Pistas de abordagem, pistas de linguagens, pistas de dor, pistas do que atrai melhor aquele público. O mesmo vale para conteúdo. Você pode olhar reels, carrosséis, perfis que já performam bem no seu nicho e entender o que existe por trás. Qual problema está sendo atacado, qual promessa está sendo feita, qual medo está sendo usado, qual objeção está sendo quebrada. Isso evita que você gaste meses criando conteúdo no escuro. E aqui eu preciso ser bem direto: conteúdo é sim importante, mas ele sozinho não costuma trazer retorno seguro. E o principal, previsível.
Você pode postar todos os dias e ainda assim não saber quando vai chegar cliente. Pode ter um vídeo bem hoje e passar semanas sem resultado. Pode crescer em seguidores e mesmo assim não fechar contratos. Por isso, se o objetivo é tratar sua advocacia como uma empresa, o caminho mais previsível é usar o tráfego pago como dados. Com o tráfego pago, você consegue testar anúncios diferentes, analisar os números, entender quanto está pagando por conversa, quanto está pagando por lead qualificado e principalmente quanto está pagando para fechar um novo contrato. Essa é a diferença entre postar esperando acontecer alguma coisa e criar uma estrutura, de fato, uma máquina de clientes que você consegue acompanhar e melhorar continuamente. Porque no final, não adianta só perguntar quantas pessoas chamaram. Você precisa saber quanto custou cada mensagem, quantas mensagens eram de pessoas interessadas e quantas dessas pessoas fecharam o contrato e quanto custou cada cliente fechado. Quando você começa a olhar para esses números, sua aquisição deixa de ser achismo. Você para de investir baseado em opinião e começa a investir baseado em dados. Então, para atrair o cliente certo, você precisa juntar 3 coisas: clareza sobre quem você quer atingir, referências do que já funciona no seu mercado, no seu nicho, na sua tese jurídica, e o tráfego pago para testar, medir, escalar e ter a previsibilidade de novos contratos todo mês. É assim que a máquina começa a sair do achismo e passa a ser construída com dados. O segundo pilar da máquina de clientes é o atendimento. E aqui eu preciso ser muito direto. Atendimento não pode ser tratado como uma função de secretária. Não é só responder bom dia, mandar tabela de documentos ou perguntar qual é o problema. A pessoa que está no primeiro contato com o lead precisa ter mentalidade comercial, precisa entender o perfil do cliente que o escritório quer atrair, saber conduzir a conversa, quebrar a objeção, fazer o follow-up, ter clareza do que o objetivo daquele atendimento é transformar uma oportunidade em contrato. Claro, se você é um advogado que atende todo mundo sozinho, isso pode funcionar muito bem no começo. Na verdade, pode até converter melhor, porque você domina um assunto, sabe explicar o caso, entende as dores do cliente, consegue passar mais segurança. Mas existe um ponto: você precisa saber vender. Não vender no sentido de empurrar o serviço, mas vender no sentido de conduzir bem uma pessoa que tem um problema e precisa tomar uma decisão. O problema é que se tudo depende de você, uma hora você vira o gargalo da operação. Você atende, faz reunião, responde o WhatsApp, analisa caso, manda a proposta, acompanha cliente, produz conteúdo, cuida do escritório e quando começa a chegar mais demanda, você não consegue dar conta. Por isso, o atendimento precisa seguir processo. Porque quando existe processo, você consegue melhorar. E principalmente, você consegue delegar. Você consegue treinar outra pessoa para atender do jeito certo, com as perguntas certas, no tempo certo e com uma condução pensando para aumentar a chance de fechamento. E um dos maiores problemas hoje no atendimento jurídico é a demora. O lead chama no WhatsApp e fica esperando. Enquanto você leva 7 minutos para responder, outro escritório já está conversando com essa pessoa, entendendo o problema, pedindo documentos, explicando o próximo passo e ficando muito mais perto do fechamento. Quando você responde, você ainda está no "Oi, tudo bem?" e o outro já está conduzindo o caso. Por isso, implementar uma IA de atendimento deixa de ser um diferencial e começa a virar necessidade. Porque além de responder rápido, ela ajuda a filtrar quem realmente faz sentido. Tem muita gente que chama só para tirar dúvida. Tem gente que não tem urgência. E tem gente que não está no perfil de cliente que você quer. Tem gente que nem se enquadra no tipo de caso que o seu escritório atende. E se você gasta energia com todo mundo, da mesma forma você perde tempo com quem não vai contratar. E pode deixar escapar quem estava pronto para fechar. É aqui que entra a Mega IA. A Mega IA é uma inteligência artificial que usamos com nossos clientes da Mega Ads para fazer o pré-atendimento de forma muito mais eficiente. Ela conversa com o potencial cliente, entende o caso, faz perguntas importantes, escuta áudio, organiza as informações e gera um resumo para o seu escritório. E falando da Mega IA, na minha empresa, a Mega Ads, nós implementamos essa máquina de clientes para escritórios de advocacia com uma equipe que entende o mercado jurídico e vive isso todos os dias. A gente une campanhas validadas, inteligências de dados, pré-atendimentos com IA e uma estratégia construída com base em mais de 7 anos atuando com marketing jurídico. Então, se você quer entender como essa estrutura funciona na realidade do seu escritório, o link para agendar uma reunião está no comentário fixado abaixo. E por último, tem um ponto que muitos advogados só percebem depois que a máquina começa a funcionar. O seu crescimento vai ter um teto, e se o seu operacional não acompanhar,
Porque imagina que você acertou o marketing, você começa a rodar as campanhas de tráfego pago específicas para suas teses, você entendeu os seus números, sabe quanto paga por mensagem, quanto paga por lead qualificado, quanto paga por contrato. Você estruturou o comercial, tem o CRM, tem bom atendimento, tem o follow-up, tem a IA ajudando no pré-atendimento, tem processo para não deixar a oportunidade escapar. Ótimo! Mas agora vem a próxima pergunta. O seu escritório consegue entregar tudo isso com qualidade? Porque não adianta gerar mais demanda se você não tem estrutura para absorver essa demanda. Não adianta fechar mais contratos se depois o atendimento ao cliente fica ruim. Se os prazos começam a apertar, se a equipe se perde, se os processos internos ficam bagunçados ou se tudo continua dependendo de você. E isso ainda é mais importante em área onde muitos contratos são no êxito, porque nesses casos fechar o contrato não é o fim do jogo, é só o começo. Você ainda precisa acompanhar bem o processo, manter o cliente informado, organizar documentos, cumprir prazos, fazer uma boa condução técnica e garantir que aquele caso seja tratado com a atenção que ele precisa. Se o operacional falha, você não perde sua qualidade. Você pode comprometer resultado, reputação, indicação futura e até caixa do seu escritório, porque o retorno daquele contrato depende da execução até o final. Então a máquina de cliente não serve só para trazer mais pessoas para o escritório. Ela também obriga você a olhar para o escritório como empresa. E uma empresa precisa de processo, precisa de equipe, precisa de organização, precisa de pessoas certas nas funções certas. Precisa de um operacional que consiga sustentar o crescimento sem destruir a qualidade da entrega. Depois que você acerta o marketing e o comercial, o próximo passo é criar processos internos para o seu operacional. Como os novos clientes entram no escritório, quem faz o primeiro contato depois do contrato fechado, como os documentos são organizados, como os prazos são acompanhados, como os clientes é atualizado, como a equipe sabe exatamente o que precisa ser feito e como você, advogado ou dono do escritório, consegue sair um pouco do centro de tudo para liderar a operação com mais clareza. Porque no começo, talvez você consiga fazer muita coisa sozinha, mas se o objetivo é crescer de verdade, uma hora você vai precisar montar uma boa equipe e criar uma estrutura que não dependa apenas da sua energia todos os dias. É isso que permite escalar. Marketing traz demanda, comercial transforma demanda em contrato, mas o operacional é o que sustenta o crescimento. Então, se você quer construir uma advocacia mais previsível em 2026, pensa nesses pilares: campanha de tráfego pago bem direcionadas, números claros do seu funil, atendimento comercial estruturado, CRM, IA, processos internos e uma equipe preparada para entregar com qualidade. É assim que você deixa de depender só de indicação e começa a crescer usando uma máquina de clientes de verdade. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, porque aqui eu trago conteúdo de advogado para advogados, para quem quer deixar de tocar o escritório no improviso e começar a tratar a advocacia como uma empresa de verdade. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu quero ler a opinião de vocês e também receber sugestões de temas para os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.